Olá, meu nome é Matheus Marques e eu sou professor de língua portuguesa aqui na Rede Municipal de Jijoca de Jericoacoara. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o meu projeto Eficiência Energética e Sustentabilidade, uma trajetória de descobertas e transformação. O título do projeto tem totalmente a ver com a sua proposta, que é levar os alunos a uma trajetória por todas as disciplinas do Ensino Fundamental 2 para que eles compreendam melhor o que é a sustentabilidade. E mais do que isso, vejam que todas as áreas do conhecimento se preocupam com essa temática. Para dar início a essa trajetória, nós iniciamos a primeira experiência que foi dentro da aula de língua portuguesa, em que tivemos uma experiência relacionada ao que poderíamos chamar de meta-trajetória, em que os alunos viram, numa personagem de um livro fictício, a Maria, a história do que poderia vir a ser a história deles. Ou seja, Maria era uma adolescente alheia às temáticas de eficiência energética, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, mas que se vê rodeada de problemas que ela tem que resolver. E a partir disso, ela parte por uma trajetória de descobertas, de conhecimento, e é aí que ela se transforma, terminando assim a sua história como um adolescente diferente e que ajuda na sua própria casa a resolver os problemas relacionados à energia. Então é aí, ao conhecer a história de Maria, que eles são levados a refletir sobre o que eles sabem ou não sabem sobre essa temática, quais problemas relacionados aos problemas que Maria enfrentou eles já enfrentaram ou deixaram de enfrentar, quais temáticas relacionadas ao que Maria vivenciou eles se preocupam ou não se preocupam. Então, nessa primeira experiência, eles entendem tudo que Maria percorreu e tudo que eles vão vir a percorrer também nesse projeto e nessa trajetória. Então é aí que chegamos à segunda experiência. Depois dessa introdução na aula de língua portuguesa, depois desse vislumbre do que pode vir a ser a trajetória deles, nós chegamos à aula de ciências, em que eles passam a entender o básico do conceito de eficiência energética e sustentabilidade, ou seja, eles passam a ver o que é a energia, quais são os conceitos, como definir, como identificar as fontes de energia ao nosso redor. Aqui é necessário que haja exemplificações práticas, como por exemplo, uma plantinha à luz do sol, ou mesmo alguém movimentando o seu corpo, para que os alunos compreendam realmente na prática o que é a energia e como ela é extraída muitas vezes do nosso planeta. Ainda nessa experiência, é necessário que os alunos compreendam, em relação às fontes de energia, quais são aquelas que são finitas ou infinitas, já problematizando as finitas, entendendo os malefícios que ela pode trazer ao nosso planeta se forem retiradas sem cuidado e sem escrúpulos. Depois de compreendido o que é energia, como o ser humano extrai essa energia do planeta Terra e quais são as fontes finitas ou infinitas e a problematização que deve ser dado a isso, chegamos à terceira experiência dentro da aula de História, onde os alunos tiveram a oportunidade de entender, num panorama geral, como a humanidade se relacionou com essas fontes de energia ao longo da história, iniciando há 400 mil anos com o fogo. Depois, com a evolução do conhecimento científico, novas fontes foram sendo encontradas, novas fontes foram surgindo e o ser humano foi se adaptando a elas. Essa experiência é muito importante porque aqui o aluno vai ter um vislumbre de como essa relação entre humanidade e fontes de energia não reflete apenas no meio ambiente, mas sim no nosso sistema econômico, na maneira como as pessoas vivem, na qualidade de vida das pessoas. Um exemplo disso a ser mostrado nessa aula é como aconteceu a transição entre o mercantilismo e o capitalismo, algo que realmente só foi possível graças à descoberta de novas fontes de energia, como o carvão mineral. Os exercícios pedidos aqui nessa experiência, como um jornal em que o aluno simulará como será o futuro, ajudará com que ele vivencie realmente e entenda como é a relação entre energia, meio ambiente e sistema econômico. Continuando essa trajetória de descobertas, chegamos à nossa quarta experiência, que será dentro da aula de Geografia. Nela, os alunos serão trazidos à realidade brasileira, entendendo como aqui a energia é produzida, quais são as fontes mais utilizadas no nosso país.
É aqui que eles entenderão o que é uma usina hidrelétrica, uma usina solar, uma usina eólica. Aqui, uma dica que eu posso dar a você, professor, é que foque principalmente nas usinas hidrelétricas, que são aquelas mais utilizadas para fornecer energia no Brasil inteiro. Essa aula também é muito importante para que o aluno continue se aprofundando na relação e no impacto que isso tem no nosso dia a dia e inclusive nas questões financeiras. Compreendendo inclusive por que em determinadas épocas do ano a conta de energia se torna mais cara em sua casa. Entendendo essa relação e essa necessidade de água, de chuva, para abastecer essas usinas, para que elas mais facilmente produzam energia e levem essa energia até a casa deles. E como a falta de água, a falta de chuva encarece esse serviço. Dessa maneira, o aluno levará como atividade para casa uma pesquisa do custo da energia dentro do seu lar, trazendo assim na próxima aula, na próxima experiência, a sua conta de energia da sua casa, para que assim seja trabalhado na prática o que fazer para diminuir o consumo e o custo. Dessa maneira, chegamos à nossa quinta experiência, que será dentro de uma aula de matemática. Nela, com as contas em mãos, os alunos serão levados a compreender como é que é calculado uma conta de energia, entendendo aqui os conceitos de quilowatt-hora, a multiplicação, o cálculo que é feito em relação às tarifas colocadas nessas contas, por que essas tarifas diminuem ou aumentam ao longo do ano, o que vai relembrar muito da aula passada. Essa experiência poderá ser muito interessante, principalmente para os alunos que gostam de matemática, porque aqui podem ser colocadas várias situações, problemas, para que os alunos resolvam, sempre compreendendo ali o custo dos quilowatt-hora versus a tarifa, e assim, pouco a pouco, por meio de cálculos e vivências, eles possam realmente entender como esse cálculo é feito. Aprofundando-se ainda mais no assunto, será explicado aos alunos como calcular o consumo de cada eletrodoméstico, já que cada um traz um selo, um adesivo que mostra o consumo dentro daquele conceito que eles já aprenderam de quilowatt-hora. É importante que sejam dados exemplos para que os alunos entendam como muitas vezes é melhor comprar um eletrodoméstico novo do que usar a longo prazo aquele que consome mais, mostrando por meio de cálculos como um eletrodoméstico novo a longo prazo pode trazer mais economia do que aquele velhinho. Mas como sabemos que um adolescente dentro do celular não tem um controle daquilo que pode ser comprado de novo, daquilo que pode ser trocado, o foco dessa aula será naquilo que eles podem realmente ter controle, que seria no caso até do quanto de tempo as lâmpadas ficam ligadas em casa, algo que se eles quiserem eles podem estar desligando. Por isso, será necessário aqui a explicação dos diferentes tipos de lâmpadas, desde as incandescentes, as LEDs, LFCs, para que em futuras compras os alunos possam auxiliar suas famílias naquelas que valem mais o custo e o consumo. Por isso, como última atividade prática, o professor poderá fazer um cálculo hipotético do quanto uma lâmpada gasta por hora, fazendo assim os alunos compreenderem e calcularem em relação à realidade de seus lares e do tempo em que cada um fica ligado, quanto eles poderiam economizar por mês, se durante o dia fosse desligada 1 hora a mais ou 2 horas a menos as lâmpadas que eles usam. Depois que cada aluno fizer o seu cálculo individual com base na realidade da sua casa, em quantas lâmpadas tem, em quantas horas eles poderiam trabalhar para economizar o uso delas, o professor poderá fazer uma média dos gastos gerais, das economias gerais, para imaginar qual seria a economia se toda a turma fizesse essa ação. Depois disso, em proporção, poderia imaginar qual seria a economia se toda a escola fizesse essa ação. Depois, com toda a cidade, para que os alunos vejam em números o quanto de energia pode ser economizado se houver uma ação popular em prol da sustentabilidade e da eficiência energética. E então, já chegando à metade dessa trajetória, depois de tantas descobertas, depois de compreender o que é energia, o que são fontes de energia, a ideia da sustentabilidade, como combater o mau consumo, chegamos à sexta experiência dentro da aula de arte, para uma reflexão muito necessária. Nela, os alunos serão levados aos mundos distópicos, algo já visto muito no cinema e até, de certa maneira, nas artes plásticas, como a pintura, por meio do expressionismo, onde eles vão compreender como poderia ser o mundo ou como poderá ser se nós não cuidarmos dele. Mundos poluídos, mundos com poucos recursos, imersos em pobreza,
numa situação catastrófica em que nada mais pode ser feito. Por meio dessa reflexão profunda e muito triste, é que os alunos compreenderão a importância de colocar hoje em prática tudo aquilo que eles estão aprendendo para cuidar do meio ambiente, levando até em consideração que faz parte da sustentabilidade não só o cuidado com a energia, mas o cuidado inclusive com o lixo com o qual muitas vezes o mundo é jogado. Dessa maneira, até pensando em futuras experiências, eles serão levados a produzir cartazes, no qual haverá reprodução de possibilidades distópicas para o nosso planeta, como um alerta para a humanidade, um alerta mais visual e mais impactante do que pode acontecer com o nosso mundo se nós não cuidarmos dele. Na 7ª experiência, dentro da aula de Educação Física, os alunos continuarão a ser levados para vivências de modo que eles entendam a urgência que o planeta pede para que nós cuidemos dele. Por meio de exercícios práticos que movimentem o corpo, eles serão levados em várias dinâmicas a vivenciarem e sentirem na própria pele aquilo que o planeta sofre quando nós muito exaurimos ou muito tiramos das suas energias. Essas dinâmicas vocês podem conferir na íntegra, no próprio projeto, mas eu quero aqui dar apenas o exemplo de uma delas, que no caso será a última dessa experiência de educação física. Nela, será espalhado pela quadra várias garrafas PETs para que os alunos entendam aquilo como um lixo jogado no nosso planeta. Depois, a turma será dividida em duplas ou trios, de modo que cada trio ficará responsável, cada um em sua vez, de recolher todo aquele lixo espalhado pelo planeta. Cada trio ou cada dupla receberá um nome, que mais especificamente será um ano da história da humanidade. Algo como cada dupla ou trio pode receber ali um nome, ou melhor dizendo, o ano, como 1700, depois a próxima 1750, depois a próxima 1800, e por aí vai, até quem sabe, se der, chegar ao ano de 2050 em um último trio ou dupla com o nome de 2100. Acontece que a primeira dupla, aquela 1700, terá um tempo maior, como algo em torno de 1 minuto e meio ou 2, para recolher todo aquele lixo no planeta. Esse tempo estipulado pelo professor será mais do que o suficiente para que eles recolham, e essa é realmente a ideia. Mas acontece que a cada época que passar, ou seja, a cada dupla que passar, esse tempo diminuirá, de modo que na última dupla, aquela que receberá o nome de 2050 ou 2100, o tempo poderá ser até de 2 ou 3 segundos, algo para que realmente seja humanamente impossível de se fazer. Não terá como em 2 ou 3 segundos eles recolherem todo o lixo espalhado. Mas é justamente essa reflexão que deverá ficar, de mais uma vez, algo que aconteceu na experiência de arte, da urgência que o planeta pede para que nós cuidemos dele, para que eles entendam que se não fizermos algo agora, daqui a um tempo não haverá mais nada o que fazer. Na 8ª experiência, dentro da aula de língua inglesa, os alunos serão levados a compreender como essa temática da eficiência energética, da sustentabilidade e como essa urgência em cuidar do nosso planeta não é algo que é falado apenas para eles, para aquela turma, para aquela escola dentro do nosso estado ou do nosso país, mas que essa é uma temática de interesse global. Por isso, o professor trabalhará a tradução de expressões muito importantes na área da sustentabilidade, algo como aquecimento global, a expressão sustentabilidade, eficiência energética, reciclagem e por aí vai. Por meio de data show ou outras mídias, o professor poderá mostrar recortes de matérias de jornais estrangeiros, mostrando como lá fora também esses temas são tratados com seriedade e com urgência. O professor também poderá trazer aqui a variedade de artigos científicos, estudos em língua inglesa, que é a língua global, para mostrar como realmente é algo que tem sido de interesse da comunidade científica. Essa experiência pode ser concluída com uma conversa entre todos os alunos para que eles entendam que tipo de ações o mundo inteiro pode se unir a fazer para justamente cuidar melhor do meio ambiente, como cada nação pode se unir a outra para cuidar dos seus próprios recursos naturais ou para encontrar alternativas para continuar trazendo energia e recursos para a população, e por meio dessas discussões relacionadas à união e à necessidade de um conjunto, de um coletivo forte para atuar em defesa do meio ambiente, é que chegamos à próxima experiência, que será dentro da aula de ensino religioso. Nessa experiência, a primeira reflexão a ser feita é de como todas as religiões se unem em torno de uma temática,
a do cuidado com o meio ambiente e da natureza, o entendimento de que a natureza é algo a ser preservado. A partir disso, os alunos deverão entender um pouco melhor sobre como os nossos valores e as nossas crenças, principalmente naquilo que acreditamos ser importante para toda a humanidade, deve ser pregado e mostrado a todos. Por isso, aqui, nessa experiência, o professor dividirá turmas em duas equipes. Uma ficará em frente à escola, levantando os cartazes produzidos na experiência de arte, mostrando a quem passar naquilo que o mundo pode vir se tornar se não cuidarmos melhor dele, trazendo assim um impacto visual para a comunidade. A outra equipe irá com um professor ou outro responsável nas ruas em torno da escola verificar se há lixos espalhados e, se houver, recolhê-los. Assim, depois de terminado esse tempo, eles levarão os lixos recolhidos para aquela equipe que ficou em frente à escola e juntos colocarão esse lixo espalhado com os cartazes levantados de modo a tirar fotografias, a ser mais impactante ainda para quem passar e postar nas redes sociais com um texto reflexivo daquilo que o mundo pode vir se tornar a ser e da maneira como o mundo está cuidando mal do nosso meio ambiente. Depois de todas essas descobertas, depois de todas essas vivências, depois de todo esse conhecimento colocado de certa maneira em prática, chega a hora de ouvir os alunos. Então, uma próxima experiência é simplesmente uma roda de conversa, em que os alunos serão ouvidos, será entendido o que eles aprenderam, a importância que agora eles dão para essa temática, os erros que antes eles cometiam, os erros que eles não querem mais cometer, de que maneira eles pretendem dialogar e colocar essas ações em prática, não só no tempo presente, mas para o futuro. Aqui também os alunos poderão relembrar a trajetória que Maria, aquela personagem fictícia do livro lido na primeira experiência, e comparar a trajetória deles com a trajetória dela, pensando se realmente houve descobertas e mudanças significativas também para eles durante todo esse processo. Como 11ª e penúltima experiência, os alunos poderão se reunir nos seus grupos para pensarem em um trabalho de culminância para todo esse projeto, em que nele eles possam colocar tudo o que aprenderam, possam trabalhar também a conscientização da comunidade para essa temática. Aqui será dada toda a liberdade para que eles pensem em como fazer isso, seja por meio de um podcast, por meio de um vlog, por meio de uma apresentação teatral, mas fato é que eles deverão se preparar para o dia da culminância, a última experiência. Nessa última experiência serão reunidos pares de alunos, toda a comunidade escolar para assistir essas apresentações, que será um grande resumo de toda a trajetória que eles viveram e, claro, terá como foco também a conscientização de quem está vendo e conhecendo pela primeira vez essa temática. Após todas as apresentações e as considerações de quem participou do projeto, a comunidade será ouvida para também ser avaliado o que eles aprenderam, de que maneira foram impactados e se de alguma maneira eles topam em mudar suas atitudes e suas ações em prol de um planeta melhor. Dentro dessa última experiência, pode ser feito um acordo entre escola e comunidade escolar sobre ações a serem praticadas dentro e fora da escola para que realmente haja uma cultura de sustentabilidade e eficiência energética para todos que viveram essas experiências. Então esse foi o projeto pensado para alunos e para a comunidade escolar, de modo a realmente ser uma trajetória de descobertas e, quem sabe, ao final, de transformação. Espero que você tenha gostado do projeto, espero que coloque em prática e assim vamos mudar um pouco da nossa cultura.